Eu sou uma mãe e eu sou uma pessoa que gosta de estudar, busco sempre me emocionar com as coisas à minha volta. Eu gosto muito das construções coletivas. Eu tenho uma formação acadêmica de cientista, né? Sou formada em geologia, mas a minha família me deu uma formação muito de humanas, assim, né? E porque meus pais são arquitetos, paisagistas, né? Então sempre estive próximo também muito das plantas, né? E muito do fazer com as mãos. Acho que isso me influenciou muito, né, na minha vida profissional. E de resto eu fui aprendendo assim no fazer mesmo. Fui trabalhando em obras, em empresas e tal. Na época tinha muita obra de pintura mural por São Paulo e acabei conseguindo uma bolsa para ir para Barcelona estudar restauro. E foi muito bom. Lá eu aprendi muito mais olhando, né, conhecendo construções, as construções antigas, as cidades medievais, as coisas, até mais do que no curso. O curso também foi muito bom. Então eu comecei a trabalhar com essa parte de né, aprender a usar os equipamentos, os métodos, e foi isso. Então assim eu consegui costurar a minha área de formação com o que eu fazia profissionalmente. Então foi muito legal. Meu território é o território do coletivo, eu acho. Gosto da individualidade, da solidão, mas sempre penso a vida dentro de um grupo, né? Da troca com o outro, né? E por isso eu gosto muito do restauro. Já disse isso. Porque no restauro, né, seja no andaime, no ateliê, onde está cada um numa função, numa peça, existe muita troca de experiências, muita troca de saberes, né? E o restauro não é um trabalho exato, né? Ele depende muito de sensibilidade, de repertório, de habilidades, né? Que cada um tem mais, outro tem menos. Então essa troca é importante, né? E outro lugar que eu acho que tem muita troca, que eu gosto muito, né? São as aulas que eu tive a oportunidade de dar, né? No Museu de Arte Sacra e no projeto Memórias Construídas, né? Que eu tive a oportunidade de dividir as aulas com duas restauradoras que eu gosto muito, muito, minhas amigas, que é a Bárbara Smeckle e a Jaqueline Fola, e os alunos, que foram alunos excepcionais, assim, com quem eu tenho muita amizade até hoje, né? Meu território também são as plantas, né, que sempre me acompanharam pela vida toda, assim, sempre, seja num vasinho de planta que eu fiz de muda da rua, seja, né, agora num jardim que eu estou fazendo aqui com a minha família e tal. E pensando agora, assim, um jardim também é um tipo de construção coletiva, né? Eu vivo minha arte pensando, aprendendo, me emocionando, questionando e reafirmando valores. Porque o patrimônio cultural não pode ser uma coisa estanque, né? Ela não é uma coisa estanque, né? Então, tem que sempre pensar, assim, quais são os valores postos por aquele objeto, por aquele edifício, por aquilo que a gente chama de patrimônio, né, cultural. Sei lá, quais são as informações históricas e culturais contidas nele, o que ele traz de questões, o que ele me faz sentir, né? A estética é uma coisa muito interessante. O que ele me traz de lembranças, de memórias, qual a ligação afetiva que eu tenho com ele. Porque conservar por conservar, ou restaurar por restaurar, é muito vazio, né? Então, a gente tem que sempre encontrar um mote, assim, né? E cada objeto exige uma busca, uma outra forma de ver. E para isso o restaurador tem que estar
estar bem aberto, assim, para essa busca, né? Porque você vai lidar com um objeto produzido por outra pessoa e que tem valor para alguém ou para um grupo de pessoas, né? Não necessariamente você, ou raramente até, você vai lidar com um objeto para o qual você já dava valor, né? Então, tem até essa imagem glamurosa, né, do que é ser restaurador, que você vai mexer só com obras de museu maravilhosas. Bom, não sim, mas a maioria vai, no dia a dia do restauro, vai lidar com uma infinidade de objetos, né, com valores estéticos, culturais, de uso muito diversos, né, com tempos e espaços muito diversos, né. E você, como restaurador, vai ter que aprender a respeitar, vai ter que encontrar valor, né? Vai ter que encontrar aquilo que faz... encontrar alguma coisa no objeto que faz emocionar outra pessoa, né? Então, o que faz outra pessoa gostar daquilo, né? Então, se buscar isso é importante, porque acho que é importante você se apaixonar um pouco pelo objeto, senão o restauro sai ruim, a sua vida como restaurador fica ruim, né? Porque perde o sentido, né? Eu me encontro muito no fazer, nos materiais, nas técnicas, no fazer com as mãos, assim. E na interface da arte, né? É um prazer lidar com a arte, tanger ela de alguma forma, né? Levantar aspectos do fazer do artista, estudar. É muito, muito... Me encontro bastante nesses momentos. Bom, meu sonho é uma sociedade com vida digna para todos, respeitosa consigo mesma, amorosa, crítica, coletivista, criativa, alegre, né? Que as pessoas possam contribuir com as coisas e se sentirem parte das conquistas do coletivo, né? Minhas metas hoje são mudar um pouco as coisas ao meu redor, né? Tentar contribuir com essa mudança, né? Até mesmo a mudança dentro da minha própria cabeça, né? Então, porque eu acho que o Brasil e o mundo estão passando por um momento muito sombrio, né? E então a gente tem que rumar para uma mudança radical mesmo, né? E essa mudança vai ser longa, vai ser lenta, né? E agora nós estamos, eu acho que na época das pequenas revoluções e na época da solidariedade, né? Que é o que a gente está conseguindo fazer nesse momento, né? Eu tento educar a minha filha, por exemplo, para se sensibilizar para essas questões, nas questões da desigualdade, né? Então, bom, são pequenas coisas, né? Eu gosto muito da Pinacoteca, né? Que é um edifício inacabado do Ramos de Azevedo, que então não teve tempo de passar o reboco na fachada, né? Então ficou aquela fachada de tijolinhos e eu acho que ficou muito bonito. Também pela obra do Paulo Mendes da Rocha, né? Que adaptou o edifício que ia ser o Liceu de Artes e Ofícios e transformou no museu, né? Também pelo local, né? Por estar no centro, na Estação da Luz, ao lado do Parque da Luz, que é um parque muito bonito. Eu gosto muito da Pinacoteca porque ela é muito frequentada por famílias de todos os tipos, então é sempre muito legal, né? Além da exposição, você vê as pessoas vendo, né? Então é bem, bem rico. E as exposições em si são muito boas, né? Eu vi muita coisa boa lá. Inclusive tem uma parte muito interessante que é explicando como se faz uma escultura em bronze, né? Que não é nada intuitivo, é uma coisa cheia de processos, né? E eles têm lá modelo, as formas e
e explicando todo o processo da cera perdida. Muito legal essa parte também. Eu gosto muito do MASP, pelo edifício, né, que é maravilhoso, pelo local, né, estando lá na Paulista, Parque Trianon, a 9 de julho passando embaixo. Gosto especialmente por causa das janelas, né, então você tem a luminosidade da cidade entrando e tal, você sabe se é dia, se é noite, né, não é um cubo hermético, você está em plena cidade, olhando um quadro do Renascimento italiano, sei lá, né, então um cubo branco hermético é também interessante, mas essa experiência é única, né? Você está lá num momento de contemplação e vê as pessoas passando lá embaixo, cada uma com as suas preocupações e tal, e isso faz pensar. Isso é uma coisa que acrescenta, né, na experiência. O próprio suporte, né, dos cavaletes é interessante, né, aquela coisa de concreto bem rústico que contrasta com aquelas molduras douradas, aquelas pinturas, né, de óleo sobre tela antigas e tal. É uma coisa bem urbana, né, bem São Paulo, né, uma coisa interessante. Eu gosto muito também da expografia do MASP, eu acho ela muito inventiva, muito provocadora, muito política, muito interessante, assim. É super interessante ver como com um acervo único se consegue chamar a atenção sobre tantos pontos de vista diferentes, né? Só a forma de montar, a ordem das telas, como o que você vai apresentar, e isso traz um outro olhar para aquelas mesmas obras, né? É muito, muito interessante. Inclusive tem umas lives do MASP, que o MASP está fazendo com os curadores, eu acho que me fez gostar ainda mais do museu. Outro museu muito legal é o MAC USP, que ocupou agora o prédio do Detran, né? Do antigo Detran, e foi um resgate do edifício, que é um edifício bonito, modernista, né, que eu acho que combina mais, né, o local que ele está, né, em frente ao Ibirapuera, e combina mais com essa função também, né. E então o acervo do MAC é muito, muito interessante. Inclusive eles têm uma coleção de Volpe incrível, porque um dos grandes amigos do Volpe, o Theon Spanudes, doou a coleção dele pro MAC, então tem uma coleção linda das obras que o Theon escolheu, né, que eram do acervo dele, e tem também as obras que o próprio Volpe guardou, que ele mesmo pintou, né, mas que ele guardou para ele, e que depois sumiram e que foram sendo aos poucos resgatadas e tal, né, que são da família dele, né, fazem parte do espólio da família, mas que estão guardadas lá no MAC. Então, bom, além de todo o resto do acervo, que é ótimo e é incrível. Além de tudo, se você chegar a pé no MAC, né, se você vindo, por exemplo, do Ibirapuera, se você não passar na ponte pedestre, se for por baixo, ou então você passa na ponte e entra embaixo depois, perto do MAC, tem umas instalações da Amélia Toledo, de uns cristais, umas rochas enormes, coloridas, assim. Tem uns cristais verdes gigantescos, azuis, cor-de-rosa. É muito lindo. Chama Parque das Cores no Escuro. É uma instalação incrível e também uma coisa meio surreal, no meio daquele trânsito, embaixo daquelas pontes, um monte de cristais e tal. Então, é uma experiência mais que completa você ir no MAC USP. No início,
assim, quando eu comecei a trabalhar com restauro, eu trabalhei muito com pintura mural, né? E eu trabalho em andaime, assim, numa obra de restauro, é uma coisa muito intensa. Eu sempre pensei que esse trabalho de andaime, assim, pode se assemelhar muito, assim, a uma equipe de restauro, pode se assemelhar muito a uma trupe de circo, a um grupo de teatro, assim, porque é uma coisa muito física, né? Uma vivência muito física. O dia, assim, o trabalho do restaurador pode parecer, assim, bem glamuroso, tal, mas o dia a dia é muito difícil, né? É, assim, não é muito difícil, mas é difícil, porque você tá lá, né, com equipamentos de segurança que não são nada confortáveis. Você está muitas vezes trabalhando nas alturas, então é uma coisa tensa, com luzes esquentando sua cabeça, com solventes e pigmentos que são coisas super tóxicas. Sei lá, é uma coisa exigente física e emocionalmente. Se você não estiver bem, por exemplo, você pode causar um acidente com você, com seu colega, com a obra, né? Imagina se derrubou um pote de tinta, né? Então, é uma coisa que você, né, extenuante, bastante extenuante. Vou falar de alguns trabalhos que eu gostei muito de participar, né? Um deles foi a Capela do Santíssimo no Mosteiro São Bento, junto com a equipe da Márcia Riso. É uma capela pequena, né, que você entrando no Mosteiro São Bento fica do lado direito ao fundo. Foi a primeira parte do mosteiro que ficou pronta, então lá foi rezada a primeira missa do mosteiro. Tinha pinturas, né, de um monge, acho que 2 monges, bom, ou seja, mas na cúpula era de um cara só, que era inspirado no estilo Beuron da Alemanha, né? É um estilo que surgiu na Alemanha numa escola artística monástica, assim. Tinha 2 cúpulas, né? Todas com folha de ouro verdadeira. E a pintura era feita em cima dessas folhas de ouro, né? Outro restauro interessante que eu participei há pouco tempo foi da tela Independência ou Morte, no Museu do Ipiranga, que foi interrompida agora pela pandemia, e a gente vai voltar em 2022 para finalizar, já estava quase tudo finalizado, mas faltou alguns detalhes, mas que a sala teve que ser interditada por causa do restauro, né, que está acontecendo no edifício. Então a tela não saiu do lugar porque a parte estrutural dela estava muito boa. Incrível que o tecido, aquele tecido não tem emendas, né? As dimensões da tela são tipo 4 por 7 metros, né? Gigante, não tem emendas, é um linho só. E ele tá em bom estado. E então o que a gente fez lá foi uma limpeza da sujidade, depois uma limpeza química, né, do verniz e das repinturas que durante as campanhas de restauro, né? Bom, a forma de fazer restauro antes era outra, né? Os conceitos eram outros, os materiais nem existia muito material de restauro, né? Então os restauradores da época restauravam com tinta a óleo mesmo, então tinta a óleo sobre tinta a óleo, né? Então dá um problema de aderência, né? E aí teve que limpar para fazer um restauro mais pontual, né? Que antes também não se tinha esses conceitos de mínima intervenção, né? Acabava sendo que o restaurador era um artista e ele acabava dando os seus pintando mesmo, né, elementos, ou, né, assim, escondendo o problema no lugar de restaurar pontualmente, né, como a gente faz hoje.
esse restauro estava coordenado pela Yara Petrella, da USP, restauradora Yara Petrella. E eu gosto também, desde que eu fiz o mestrado e tal, e aprendi a usar esses equipamentos de análises físicas não destrutivas, eu gosto muito de trabalhar com essa área dessa interface entre ciência e arte, né? E agora eu estou participando de um projeto que é com o Museu Casa de Portinari e com o Laboratório de Ciências Aplicadas ao Patrimônio Cultural do Instituto de Física, onde a gente está analisando os materiais e técnicas do Portinari nas pinturas murais lá do museu.